Olá, Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo 1 ao versículo 5. É versão NVI. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. É Paulo, né? Paulo está falando, olha, que todos nos considerem como servos de Cristo. Ou seja, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós servos de Cristo. Servos de Cristo. E encarregados dos mistérios de Deus. Né? É um bom testemunho as pessoas olharem para nós e falar, puxa, olha, aquele é um servo de Jesus Cristo, ele é um cristão. Ele é um cristão e ele tem autoridade, né, de um encarregado dos mistérios de Deus. Mistérios naquilo que Deus desejou, já revelado na Bíblia, né, irmãos? Já revelado na Bíblia. Na medida do desejo de Deus, em razão da nossa capacidade de compreender. Versículo 2. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ó, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, nós cristãos. É uma grande responsabilidade. Porque nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Sabe, das boas novas de Deus. Nós somos encarregados das informações que vão determinar o futuro eterno das pessoas. É claro que isto não deve nos deixar orgulhosos. Não deve nos deixar orgulhosos. Mas deve nos dar orgulho. Deve nos dar orgulho por sabermos que estamos sendo cooperadores na obra de Deus aqui na Terra. Eu sei que muitos não veem assim. Muitos não veem assim. Muitos olham para o Evangelho como um baú da sorte, onde as pessoas podem vir e tirar bênção e pegar aquilo que satisfaz o corpo. Mas olha, irmãos, eu quero que vocês entendam, não foi para isso que nós fomos salvos. Não foi para isso. Não conforme a Bíblia. Pode ser conforme a cabeça de uma ou outra pessoa, mas conforme a Bíblia não. A Bíblia, ela fala, olha, é uma grande responsabilidade ser cristão. Por quê? Porque vocês, cristãos, vocês são encarregados, responsáveis em ser instrumento de Deus para propagar o seu evangelho entre as pessoas. Vocês são responsáveis pelos mistérios já revelados de Deus. E se requer, se exige de vocês que vocês sejam fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Cristo. Fiéis a seus mistérios revelados na Bíblia. Não dá para fugir da Bíblia. Não dá para. Você pode até não concordar com a Bíblia.
É um direito que você tem de não aceitar o que está escrito na Bíblia. Você tem esse direito. O único direito que você não tem é de distorcer a mensagem da Bíblia, o que ela quer falar. Você distorcer para agradar o seu coração, agradar as pessoas que estão te ouvindo, para, como se diz hoje no dia a dia, para lacrar. Você não tem esse direito. A mensagem não é tua, o mistério não é teu. A mensagem é de Deus, o mistério é de Deus. Nós somos porta-voz, nós somos mensageiros encarregados, né? E o que se requer é que sejam fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Deus, fiéis a Cristo, fiéis aos seus mistérios revelados na Bíblia. Ó o 3. Paulo falando, né? Pouco me importa ser julgado por vocês. Pouco me importa se vocês acham que eu sou louco. Pouco me importa se vocês acham que eu converso com fantasma. Pouco me importa se vocês acham que eu vivo fora da realidade. Pouco me importa. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Não tem problema ser julgado por tribunal humano. Não tem. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Olha que Paulo falava, nem eu julgo a mim mesmo. E aqui tem um ensinamento muito importante, viu, irmãos? Por quê, pastor? Porque às vezes nós começamos a fazer um checklist pessoal, é muito importante. Verificar onde está acertando, onde está errando, onde pode melhorar. Não há dúvida que isso é importante. O que nós não podemos é ficar nos acusando. O que nós não podemos é ficar exigindo de nós mesmos a perfeição, e nem de outros. Porque quando nós exigimos de nós a perfeição, nós estamos querendo nos igualar a Deus, que é perfeito. Nós não podemos esquecer que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos. Não devemos ter prazer nisso, ter alegria nisso. Não podemos viver para pecar, viver para errar. Mas não podemos viver nos condenando. Ah, porque quando eu tinha 10 anos eu fiz tal coisa. Irmão, quando tinha 10 anos já passou. É Satanás que quer lembrar você para te fazer sofrer. Ah, mas é porque eu perdi isso. Meu irmão, não, porque eu falei aquilo. Meu irmão, muda de postura. Muda, mas não viva se penalizando por erro do passado. Não fica se julgando por acontecimentos. Você tem que continuar crendo em Deus e fazendo a sua parte. 4. Embora em minha consciência, embora em nada a minha consciência me acuse, Paulo era um cara centrado, né? Nem por isso justifico a mim mesmo. Quer dizer, embora eu não tenha nada que a minha consciência... Irmãos, e na Bíblia, normalmente quando fala consciência, está dizendo o espírito, viu? O espírito. Né? Embora o meu espírito em nada me acuse, nem por isso justifica a mim mesmo. Quer dizer, ele está dizendo, eu não vou ser salvo, eu não vou morar no céu, porque eu não cometo pecado, porque minha consciência não me acusa, não é por isso. Né? Eu não justifico a mim mesmo. Procurar não errar é mais do que uma obrigação que nós temos de gratidão a Deus. Obrigação de gratidão a Deus. Né? Obrigação de agradecimento a Deus. Né? E ele prossegue, olha, o Senhor é quem me julga, é Deus quem me julga. Né? Por quê? Porque Deus conhece as intenções, os pensamentos, os motivos, né? As ações, as palavras. Deus nos conhece por completo. Às vezes a gente faz um julgamento, como o Paulo está fazendo aqui dele, mas talvez não seja isso que Deus veja nele. Talvez nós façamos um julgamento da nossa postura, mas talvez não seja da forma que Deus nos veja. Então só Deus pode nos julgar.
E nós não temos direito de julgar a ninguém. Julgar a ninguém. O que nós fazemos é discernir, né? Esse tem um comportamento que, segundo a Bíblia, lhe oferece salvação. Esse tem um comportamento que, segundo a Bíblia, não lhe oferece salvação. É discernir, não julgar. Porque quem julga é Deus. Quem julga é Deus, mas nós temos por obrigação de discernir. Exemplo, chega um pastor no púlpito, começa a falar um monte de besteira. Não vamos julgar porque não pode julgar. Não, nós temos que discernir. Se nós só não podemos julgá-lo condenando que ele já está no inferno, não, porque o último segundo é ele, Deus. Mas nós temos que discernir, nós temos que, não, esse pastor tem que descer do púlpito, porque ele está falando contrário ao texto bíblico, né? Isso não é julgamento do espírito dele, isso é julgamento do comportamento dele, né? 5, olha, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Irmãos, porque quando o Senhor vier, haverá o julgamento do tribunal de Cristo, né? Ele trará à luz o que está oculto nas trevas. Irmãos, ninguém esconde nada de Deus. Nada. E manifestará as intenções dos corações. Deus vai nos pôr transparente. Deus vai nos pôr transparente. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Né? Irmãos, está falando aqui, digamos, do exame final. Do exame final, a última prova. A prova é para nos aprovar da parte de Deus. Tentação é para nos derrubar da parte de Satanás. Esse texto está falando da última prova, o exame final. Né? Quando nós estamos nos bancos escolares, né, a maioria de nós ficamos aliviados por não ter mais exames, né? Chegamos no final, não temos mais exame. Porém, os nossos dias de teste ainda não acabaram, irmãos. Não acabaram. Porque haverá uma espécie de exame final para todos os cristãos. Para todos os cristãos. E assim como nós precisamos estudar para mostrar o nosso progresso na escola, né, também devemos estar nos preparando para o dia em que o Senhor vai avaliar as nossas vidas. Temos que nos preparar para o dia em que Deus vai avaliar as nossas vidas. Embora os cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo, eles não sejam julgados pelos seus pecados praticados, uma vez que Jesus Cristo os levou na cruz, nós continuamos sendo responsáveis perante Deus pela maneira como vivemos. Nós continuamos sendo responsáveis desde o momento em que nós somos salvos. Né? Não é porque nós somos salvos, Jesus levou os nossos pecados na cruz, que nós nos eximimos de qualquer responsabilidade. Não. Nós continuamos sendo responsáveis pelos nossos pensamentos, né? pelos motivos pelos quais nós realizamos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Nós somos responsáveis. Né? Porque a Bíblia fala que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. 2 Coríntios 5:10. Olha lá o que fala. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós, todos, perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Né? O cristão, ele vai ser julgado e vai receber galardões. A Bíblia fala em galardões, né? Se a pessoa o cristão aproveitou melhor as oportunidades para evangelizar, para obedecer a Cristo, para ser fiel, para procurar aprender de Deus, ou se ele só buscou benefício. Né? Deus conhece o coração, o intento, o desejo de cada um. E aqueles que praticaram obras más, eles vão para o inferno. Vão para o inferno. É o que a Bíblia fala, irmãos. É o que a Bíblia fala. Né? Então, todos os cristãos, nesse tribunal, ele vai ter as suas obras avaliadas. O que é que você fez com o conhecimento de Cristo? O que é que você fez com a salvação da sua alma? O que é que você fez? Né? E daí, após a avaliação das obras que nós praticamos, teremos as nossas recompensas. Algumas das ações, né, irmãos, que nós julgamos que são boas, elas serão consideradas inúteis por parte de Deus. Por quê, pastor? Porque às vezes a ação, na sua manifestação exterior, ela é boa, mas o motivo é ruim, a intenção é ruim, entendeu? Então, às vezes, alguma das ações que nós praticamos e que o povo achou que é boa, né, ela pode ser reprovada por Deus, porque Deus conhece com que motivo foi feito aquilo. Né? Existem, então, irmãos, muitos fatores pelos quais o Senhor avalia as nossas vidas. E o conhecimento de Deus, de cada detalhe, é absoluto, porque Deus é onisciente. Nós vamos ter muita surpresa no céu, muita surpresa, muita surpresa. Talvez aqueles que a gente aqui na terra tivesse convicção de que iria para o céu, talvez não vá. Talvez aqueles que aqui na terra a gente imaginasse que nunca estaria no céu, a gente o encontre lá. Né? Por isso que a salvação é individual, por isso que não dá para julgar. Cada um cuida da sua vida, da sua alma. Cada um vai dar conta perante Deus de todos os pensamentos, de todos os motivos, de todas as palavras e de todas as ações. Haverá um julgamento completo. Haverá uma avaliação completa da nossa vida. É o tribunal de Cristo. É o tribunal de Cristo. Por isso que nós devemos viver à luz da eternidade a cada dia da nossa vida, como se fosse o último dia. Como se fosse o último dia, procurando agradar a Deus. Agradar a Deus de que jeito, pastor? Com os nossos pensamentos, com a nossa motivação, com as palavras e principalmente com atitudes, né? Com atitudes. Irmãos, é muito sério. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Né? Acho que em Provérbios tem uma passagem que fala que há ali uma manifestação daquele que acredita em Deus com relação ao ímpio, né? Que o ímpio prospera e tal. Aí Deus fala, mas ele teve todos os benefícios da vida dele aqui na terra. Quer dizer, está dizendo que esse cara que buscou, né, que só priorizou o corpo, não foi para o céu. É muito importante, irmãos. Então, eu gostaria de convidá-los, né, para que pensem nisso, no exame final. Tribunal de Cristo.
né, que é uma realidade. É uma realidade, né? No tribunal de Cristo, haverá a presença dos crentes e dos não crentes. Os não crentes vão ser julgados e, por escolha própria, eles vão continuar indo para o inferno, por escolha própria. E os cristãos, eles vão ser avaliados pelas suas obras, o que eles praticaram, o que eles pensaram, qual foi a motivação deles de buscar Cristo, de fazer isso, fazer aquilo, né? E então isso é muito importante, haverá um exame final. Irmãos, Mateus 6,33, buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nossa, para mim é tão claro, entendeu? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque é eterno, o reino de Deus é eterno. O reino de Deus, ele é eterno. E a sua justiça, quer dizer, o julgamento conforme Deus, a justiça de Deus, não a nossa justiça. A nossa justiça terrena, irmãos, é conchavo, é para satisfazer interesses. A justiça de Deus, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, é justiça. Então, olha lá, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Acrescentadas, né? Acrescentadas. Se você buscar primeiro Deus, buscar o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. O reino de Deus não foi ainda manifesto na terra, mas ele já existe, as orientações já existem no nosso coração, já existe na Bíblia. O Espírito Santo já fala para o nosso espírito qual é a constituição do reino de Deus. Quais são as orientações com relação ao reino de Deus, onde a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. Então busque primeiro esse reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha o 34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia as suas dificuldades, basta a cada dia as suas provas. Por que em qual contexto que está esse versículo, pastor? O versículo 30 de Mateus 6 começa falando, né, olha, o 31, portanto não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Isso é coisa para quem não acredita em Deus, esse comportamento. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que nós precisamos delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o que? O que comer, o que vestir, onde morar, vai ser acrescentado. Ah, pastor, então é só buscar Deus sem trabalhar? Não, não é nada disso, não é nada disso. Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. A bênção é cooperação entre as nossas atitudes e as promessas de Deus. Toda bênção, ela exige a cooperação humana, ao menos com fé. Ao menos com fé. Então você estuda, você trabalha, você busca, você faz currículo, você presta concurso, você aperfeiçoa, você abre um negócio, você, né? Mas focando em primeiro lugar Deus. E Deus vai abençoar. Porque é promessa dele. É promessa dele. Primeiro você foca em Deus e essas coisas são acrescentadas. É assim que eu vejo, irmãos. Para mim é muito claro. Né? Então, nós vimos hoje com relação ao exame final.
o tribunal de Cristo. Lembramos do tribunal de Cristo, lembramos que nós temos que investir no céu, porque haverá um exame final para todos, crente e não crente. Então nós temos que nos preocupar com isso, porque essas coisas temporárias, que é esse tempo que vivemos hoje, Deus já nos garantiu que Ele vai suprir, e nós temos que confiar nisso. Tá certo, irmãos? Tá certo? Tá bom, vamos orar então. Meu Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, pela lembrança de que haverá um tribunal de Cristo, onde todos irão comparecer. Aqueles que hoje negam a Cristo, aqueles que hoje zombam de Cristo, aqueles que se dizem fiéis a Cristo, aqueles que buscam a Cristo, todos vão comparecer, é o que a Bíblia fala. Quer queira, quer não, todos vão comparecer. E obrigado por essa lembrança, Pai, que essa lembrança se faça presente na nossa vida diária. Pai, vivemos nesse tempo, por isso nós queremos pedir para que o Senhor esteja curando, restaurando a saúde física daqueles que precisam, para que isso seja uma oportunidade para que eles se aproximem mais de Ti. Mas que não seja feito conforme as nossas vontades, mas conforme a Tua vontade. Abençoe também aqueles que sofrem na alma. Sabemos que a mente está na alma e sabemos que Satanás ataca na mente das pessoas. Satanás ataca na mente das pessoas, trazendo medo, trazendo desconfiança, trazendo incertezas, potencializando o mal e minimizando o bem. Satanás faz isso na vida de todos. Pai, eu peço ao Senhor que esteja tocando a alma dessas pessoas para que elas tenham um olhar voltado para o bem, para o bom, para a alegria, para a manifestação do Senhor nesse tempo, para as garantias que o Senhor nos dá do futuro, para as promessas que o Senhor nos garante de um futuro. Para que essas almas, Senhor meu Deus, possam se voltar a Ti, confiar em Ti, traga esperança onde não há esperança, confiança, Senhor, onde não há confiança. Que as pessoas possam ver que há um futuro na presença do Senhor. Pedimos também que abençoe os relacionamentos na família, amanhã é dia dos pais, que haja alegria nos lares, que haja boa memória, que haja compartilhamento, que o amor de Deus se faça presente na família, Pai, projeto do Senhor. Sabemos que o grande Pai é o Senhor e louvamos a Ti por isso. Abençoe também os governos no relacionamento com o povo, que haja paz, união, transparência, justiça. Que a justiça do Senhor se faça presente. Abençoe também a sociedade como um todo, no trânsito, nos hospitais, nos trabalhos, nas escolas. Onde haja humanos, Senhor meu Deus, que a sua presença seja manifesta. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós cremos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.